Olá, alunos Unifaciar, sou a professora Jennifer da Fisioterapia. Nessa aula vamos falar sobre pelve e membros inferiores. Bons estudos! Olá, aluno Unifaciar. Vamos falar hoje da palpação de membros inferiores e da pelve. Lembrando que os membros inferiores, eles fazem parte do nosso aparelho locomotor. Nós podemos saltar, correr, pular, temos diversas funções com eles. Então, falando da anatomia superficial da pelve, da coxa e do joelho, podemos ver a crista ilíaca, que é a margem mais superior da asa do ilho, o trígono frontal, que é delimitado superiormente pelo ligamento inguinal, lateralmente pelo sartório e medialmente pelo adutor longo. O tensor da fáscia lata, que é um pequeno flexor do quadril, que está situado na região anterolateral da coxa. O reto femoral, que é um motor primário para flexão de quadril e extensão de joelhos. O vasto medial, que tem uma forma de gota e faz parte do quadríceps, está localizado em posição medialmente superior e medial ao joelho. A patela, que é conhecida também como osso do joelho, e o ligamento patelar, que converge os músculos que compõem o quadríceps femoral. Esse ligamento ele vai cruzar por cima do joelho, envolvendo a patela, e se insere na tuberosidade da tíbia. Lateralmente, podemos ver o glúteo médio, que ele é um adutor primário do quadril. O glúteo máximo, que é um dos músculos mais potentes do nosso corpo. O bíceps femoral, que é o mais lateral dos isquios tibiais. O trato iliotibial ou banda iliotibial, que é um tendão longo e espesso associado aos músculos tensor da fáscia lata e glúteo máximo, que fixa-se na face anterior do côndilo lateral da tíbia. Também podemos ver a cabeça da fíbula, que é o local de fixação do bíceps femoral, e o trocante maior do fêmur, que é um acidente ósseo de referência bem proeminente, que serve como local de fixação para a maioria dos músculos da região glútea. Na vista posterior, podemos ver o adutor magno, que é o maior músculo adutor da coxa. O semimembranoso, que é o mais medial entre os músculos dos isquios tibiais. O semitendinoso, que estende-se medialmente ao bíceps femoral e é um dos componentes dos isquios tibiais. O grácil, que também é um músculo adutor do quadril, que ocupa a posição medial da coxa. E o tendão da pata de ganso, esse nome se dá pela estrutura fibrosa em 3 ramos, que representam os tendões de inserção dos músculos sartório, grácil e semitendinoso. E a fossa poplítea, que é um compartimento situado na região posterior do joelho. Seus limites são constituídos pelos músculos isquiotibiais e o gastrocnêmio. É uma região bem sensível. Agora, falando de componentes ósseos, podemos ver a sínfise púbica, que é a conexão mediana entre os ossos do quadril direito e esquerdo. Ela é uma articulação cartilaginosa que tem uma pequena mobilidade. A articulação tibiofemoral, que ela é do tipo gínglimo, uma dobradiça modificada, assim permitindo os movimentos de flexão, extensão e ligeira rotação do joelho. A articulação patelofemoral, a patela
acaba se deslizando em sentido inferior à medida que o joelho é flexionado e em sentido superior à medida que o joelho é estendido. Isso também é ação de alavanca do joelho, dos músculos adjacentes durante o movimento. Então, ali nós temos uma alavanca bem importante, que é o auxílio ali da patela, né, e do seu tendão patelar, para fazer esses movimentos de flexão e extensão. Na vista posterior, podemos ver a articulação sacroiliaca, que é uma conexão extensa e estável entre as regiões lateral do sacro e a medial do ilho. E a linha áspera, uma saliência vertical longa que se estende pela superfície posterior do corpo do fêmur e constitui um local para fixação de diversos músculos. Lateralmente falando, podemos verificar o contorno da pelve feminina geralmente é maior em relação ao do homem, né? E também ela possui uma orientação mais horizontal. O acetábulo é uma depressão profunda formada pela fusão do ilho e do isco e do púbis. E a articulação do quadril, uma grande articulação que é formada pela conexão da cabeça do fêmur com o acetábulo. É uma articulação esférica, né, estável, que permite o movimento em todos os planos. Sobre a perna, na vista lateral podemos ver a cabeça da fíbula. A fíbula ela é um osso longo que ocupa a posição lateral da perna. Ali também podemos ver que tem o músculo fibular longo, que origina-se na região proximal da fíbula e estende-se sentido distal por toda a perna. Também temos o músculo extensor longo dos dedos, que se estende longitudinalmente da tíbia e da fíbula até os dedos. O maléolo medial, que é uma proeminência na região distal da fíbula. O tibial anterior, que é um grande músculo superficial, bem evidente na face anterior da pérnia. A tíbia, que é o osso longo que ocupa a posição medial da perna. O maléolo lateral, que é a proeminência na região distal da tíbia. E o tendão do tibial anterior, que insere-se na região medial da planta do pé. Na vista lateral, observamos o músculo gastrocnêmio, também conhecido como músculo da panturrilha. Ele possui duas cabeças e pode ser identificado de modo fácil pela vista lateral da perna. O sóleo, que é um grande músculo da sura situado profundamente ao gastrocnêmio. E os tendões do extensor longo dos dedos, que estendem as falanges médias e distais. Na vista medial, temos o tendão extensor longo do hálux, que se insere no primeiro dedo do pé, que é o hálux, o calcâneo, que é o osso do calcanhar, e a parte medial do arco longitudinal, que é sustentada por ligamentos e tendões. Na vista posterior, podemos ver o tendão do calcâneo, também conhecido como tendão de Aquiles, local de convergência dos 3 ventres musculares da sura, insere-se no osso do calcanhar. Agora vamos falar dos componentes ósseos que temos na perna.
Então, temos a articulação tibio-fibular proximal. É uma juntura sinovial estável que permite pouco movimento. A sindesmose tibio-fibular distal, que é uma articulação fibrosa com movimento bem reduzido, o que dá mais estabilidade para a perna. A tuberosidade da tíbia, uma protuberância localizada inferiormente ao joelho, na qual se insere o ligamento da patela. A articulação talocrural, que é uma dobradiça verdadeira, também é uma articulação do tipo gínglimo. Essa juntura permite os movimentos de flexão plantar e dorsiflexão. Porém, a sindesmose tibiofibular deve ceder um pouco para que o talo se desloque posteriormente na amplitude final da dorsiflexão. E a linha do músculo sóleo, que corresponde ao local de fixação desses músculos. Agora falaremos das palpações. Então, primeiramente, a palpação da espinha ilíaca antero-superior. O paciente deve estar em decúbito dorsal. Devemos identificar a crista ilíaca com a extremidade dos dedos e deslizar os dedos em sentido anterior e inferior até a espinha ilíaca antero-superior, que fica bem saliente na região anterior. Então, vamos falar das palpações. Primeiro, vamos falar da espinha ilíaca antero-superior. O paciente ele deve estar posicionado em decúbito dorsal. A gente precisa identificar a crista ilíaca com as extremidades dos dedos e, em seguida, deslizar os dedos no sentido anterior e inferior até a espinha ilíaca antero-superior, tá? Que ela fica bem saliente na região anterior. Ao lado, nós temos a palpação da fossa ilíaca. Também paciente em decúbito dorsal, devemos identificar a crista ilíaca com a extremidade dos dedos e deslizar profundamente os dedos em sentido medial e inferior sobre a superfície côncava da fossa ilíaca. Para palpar a espinha ilíaca anteroinferior, o paciente deve estar em decúbito dorsal. Devemos identificar a crista ilíaca com extremidades dos dedos, deslizar os dedos em sentido anterior e inferior, passar sobre a espinha ilíaca antero-superior e, em seguida, mais profundamente até a espinha ilíaca antero-inferior. Para palpar o corpo das vértebras lombares, o paciente precisa estar em decúbito dorsal, com o quadril ligeiramente flexionado. Devemos identificar o ponto localizado da inserção de uma linha vertical que passa entre a sínfise púbica e as espinhas ilíacas antero-superior, com outra horizontal entre umbigo e o pubis. Aí é possível que a gente aprofunde a palpação e direcione mais posterior e direcione os dedos até sentir os dedos sentir os corpos das vértebras. Para palpar o ramo do pubis, o paciente deve estar em decúbito dorsal. Devemos localizar a crista ilíaca com a extremidade dos dedos e, em seguida, deslizar os dedos no sentido medial e ligeiramente inferior sobre as amplas superfícies dos ramos do pubis. Para palpar o côndilo medial do fêmur, o paciente deve estar em decúbito dorsal. Primeiro, com o polegar, devemos identificar a região da patela, na parte anterior do joelho, e deslizar o polegar no sentido medial, ligeiramente inferior sobre
a ampla proeminência arredondada do côndilo medial do fêmur. Para palpar o tubérculo do adutor do fêmur, também, paciente em decúbito dorsal, com o polegar identificamos a patela e depois deslizamos em sentido medial sobre a proeminência arredondada do tubérculo do adutor do fêmur. Para palpar o côndilo lateral do fêmur, paciente em decúbito dorsal, com o polegar devemos identificar a patela na região anterior do joelho e deslizar o polegar agora no sentido lateral inferior sobre a proeminência arredondada do côndilo lateral do fêmur. Para palpar o côndilo medial da tíbia. O paciente deve estar em decúbito dorsal, com o polegar identificar a patela e deslizar o polegar em sentido medial e inferior, ultrapassando a linha articular do joelho até a curvatura do côndilo medial da tíbia. Para palpar a cabeça da fíbula, o paciente deve estar em decúbito dorsal, devemos localizar a linha lateral articular do joelho com o polegar e deslizar o polegar em sentido inferior e posterior sobre a saliência lateral da cabeça da fíbula. O côndilo lateral da tíbia é palpado com o paciente em decúbito dorsal. Com o polegar, a gente identifica a patela na região anterior do joelho e desliza o polegar no sentido lateral e inferior, passando a linha articular do joelho até achar a curvatura do côndilo lateral da tíbia. A tuberosidade da tíbia, o paciente deve estar em decúbito dorsal, com o polegar a gente localiza a patela e devemos deslizar o polegar no sentido inferior, acompanhando o ligamento patelar até a sua fixação. Ali sim é a tuberosidade da tíbia. Para palpar a espinha ilíaca póstero superior, o paciente precisa estar em decúbito ventral, devemos identificar a crista ilíaca com a extremidade dos dedos e deslizar os dedos no sentido posterior até a proeminência arredondada que forma a espinha ilíaca anteroposterior. Para palpar o sacro, o paciente também deve estar em decúbito ventral. Devemos identificar os processos espinhosos das vértebras lombares com as extremidades dos dedos. Depois, deslizar o dedo no sentido da espinha ilíaca póstero superior sobre a face dorsal do sacro. Para palpar o trocânter maior do fêmur, o paciente deve estar em decúbito ventral. Devemos identificar a crista ilíaca com a extremidade dos dedos e deslizar os dedos por alguns centímetros no sentido inferior até a superfície do trocânter do fêmur, do trocânter maior, que é uma saliência bem proeminente. E para conseguir palpar o túber isquiático, também o paciente deve estar em decúbito ventral. A gente identifica a superfície superoposterior da coxa com a extremidade dos dedos e desliza os dedos em sentido anterior e superior ao sulco infraglúteo. Então, nessa aula, podemos observar as estruturas que compõem o nosso aparelho locomotor. O quadril é uma articulação mais estável devido à quantidade de peso que ele precisa suportar. O músculo reto femoral é considerado o maior motor primário para a flexão do quadril e extensão dos joelhos. O joelho é uma articulação que tem a patela como uma roldana fixada pelo tendão patelar, que necessita de grande força para realizar a extensão de joelhos.
A articulação tibiofemoral é do tipo gínglimo modificado, que permite flexão e extensão e ligeira rotação do joelho. E a articulação patelo-femoral, que é por onde a patela desliza no sentido inferior à medida que o joelho é flexionado e em sentido superior quando o joelho é estendido. Isso mantém a ação de alavanca dos músculos adjacentes durante o movimento. Bons estudos! Nessa aula, você aprendeu a identificar os pontos de palpação da pelve e membros inferiores. Lembre-se de fazer o questionário e ler o texto de apoio no AVA. Bons estudos!